tentar mais uma vez aqui. Tá dando erro lá no celular lá e agora vamos ver se dá certo aqui. Esperar o Carrilho entrar. Já tá entrando o pessoal de novo. Vamos ver se ele entra agora. Espero que agora dê certo. Gilvan Medeiros entrou, Futebol News, azar outra pessoa. Será que não vai dar? Greg BBX entrou. Pra quem não sabe, o Greg é um rapper aqui da cidade de Tubarão. Aí, ó, Fábio Carrilho. Fábio Carrilho está entrando. Esperar ele entrar aí. E aí, Opa! E beleza? aí? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo? E aí, como é que tá? Bem, graças a Deus, tudo certo. Bem, agora deu certo aí a live? Eu tô esperando ali desde as 5 para 7 que eu consegui chegar aqui. Sim. Já coloquei esperando entrar ao vivo, apareceu só agora para mim. Sim, eu tinha começado ali, já tinha feito uma introdução toda, daí eu vi que você mandou um áudio e já pensei, opa, vou encerrar aqui porque alguma coisa não deu certo. E já vou até falar com vocês aqui. Quantas pessoas tem aí, você sabe? Olha, agora tá aparecendo para mim aqui 130 pessoas. Então, quero assim, vamos conversando aqui, né? E se não der para a gente terminar, Sim. porque o meu presidente lá da Arábia Saudita, eles estão no Ramadã e tudo funciona à noite lá, entendeu? Uhum. Quer fazer uma videoconferência comigo, eu tô na expectativa aqui dele entrar a qualquer momento, tá? Qualquer coisa a Sim. gente remarca isso, tá bom? Beleza, pode deixar. Eu já agradeço por ter aceitado o convite, imagino como é que deve estar a correria aí para ti. Não, obrigado, cara. Eu que agradeço. Sim. Ô, Carri, em 2009, o Mano pediu a sua contratação para ser auxiliar técnico dele. Como foi para você chegar no Corinthians? Como é que foi essa experiência para você? Sim, o Mano Menezes, através do Sidney Lobo, com quem eu joguei por 3 anos no Paraná Clube, é um grande amigo meu, fizeram um convite e é claro que foi assustador. Uhum. Por que foi assustador? Quando eu parei de jogar em 2007, eu já tinha essa ideia de entrar na área técnica desde 2000. Então eu paro de jogar em 2007, porém essa ideia já era desde 2000. Era algo que eu já tinha em mente e eu acho muito importante para os jogadores que estão já com 29, 30 anos começar a pensar no que é, para que não durma jogador e acorde sem saber o que fazer quando resolver parar de jogar, né? Então ali foi muito assustador porque a gente fica imaginando aquele cenário da gente ter que dar uma volta para chegar numa equipe grande, fazer bons trabalhos, ou mesmo no Barueri, ou sair para o interior, por onde eu joguei por várias equipes e conheço muita gente. Então a minha Sim. cabeça a princípio era isso. E daqui um pouquinho eu recebo o convite do Corinthians para iniciar, para ir para lá, né? Já tinha trabalhado um ano e meio no Barueri e em 2008 a gente sobe junto com o Corinthians. Então quando eu chego no Corinthians no janeiro de 2009, pô, com o Ronaldo lá, né, cara? Primeiro chegar no Sim. Corinthians, né? Paro de jogar no Barueri, a primeira oportunidade de trabalhar depois do Barueri é um Corinthians, né? Chega uma semana depois do Ronaldo, que é um ídolo, é o cara que eu me programava para assistir os jogos dele, tanto no Barcelona como no Inter de Milão, principalmente nesses dois times. Holanda a gente não tinha tanta facilidade para assistir, né? Mas Itália e Espanha, sim. Então, para mim, foi assustador, foi já trabalhar com um cara vencedor, um cara que sobe com o Grêmio, né, para a Sim. Série A do Brasileiro, chega numa final de Libertadores logo na sequência contra o Boca, é um cara já experiente, já vivido, então para mim foi muito bom, né, já é aquela faculdade, é aquela forma de você aprender e que você não vai aprender em faculdade nenhuma, né, o dia a dia, como resolver os problemas na hora da vitória, na hora das derrotas, então para mim foi grandioso demais. Sim. E até muita gente acha que não deve lembrar, mas em 2010 você substituiu a Adilson Batista numa partida contra o Vasco. Como, como foi para você esse susto, talvez, de ter que assumir o Corinthians e escalar o time? Como é que foi essa sensação? Sim, o Adilson sai e o Corinthians fecha com o Tite. O Tite estava nos Emirados Árabes, então precisava de alguns dias para que o Tite retornasse ao Brasil. E com isso eu dirigi 2 jogos. Sim, Dirigi contra o Vasco em São Januário e contra o Guarani em Campinas. Então, e nessa época já tinha o Roberto Carlos também, né? Roberto Carlos
um pouco mais velho do que eu. Quando eu comecei minha carreira como atleta, eu era lateral esquerdo, eu tinha o Roberto Carlos como a minha referência. E daqui um pouquinho eu tendo que comandar treino para esses caras, tendo que dar preleção para esses caras, foi algo assim que mexeu muito comigo. O primeiro jogo contra o Vasco, o Ronaldo estava com problema, com uma lesão, não jogou, mas contra o Guarani o segundo jogou. Então procurei ser o mais simples possível. Claro que não dormi, né? Não dormi. Eu Imagina. vou falar para esses caras, né? Ronaldo, melhor do mundo. O Roberto Carlos, acho que mais de 600 jogos no Real Madrid, né? 12 anos, se eu não me engano, de Real Madrid. Então foi algo assim que me assustou muito. Então procurei Uhum. fazer o que o Mano fazia, bem simples, bem naquela linha, sem demorar muito, né? E acabei gostando do que aconteceu nesses dois jogos, até a chegada do Tite. Sim. E até na chegada do Tite, muita gente falou que você que treinava a defesa do Corinthians e o Tite comandava o meio para frente. É verdade isso? Como é que funcionava esse treino? Como é que rolava? Não, era tudo monitorado pelo Tite, tudo Sim. organizado para o Tite. Na verdade, nesse dia que a gente dividiu os setores, o Tite só ficava observando. Uhum. Eu ficava com a parte defensiva, tanto os trabalhos individuais como coletivos da linha de quatro, muitas vezes vindo um volante também. E o Kleber Xavier, ou o Delamore, ou o Silvinho, foram os que passaram nessa época, ficava com a parte ofensiva. Então, como o Corinthians ali tem 3 campos, né, a gente Sim. pegava 2 campos para fazer isso, o Tite ficava no meio, observando os dois lados. Era o dia que o Tite só observava e só entrava quando ele queria chamar alguma atenção minha ou dos jogadores de algum movimento que ele quisesse que fosse feito para aquele determinado jogo. Que os treinos ali, de setores, tanto ofensivos como defensivos, era direcionado para o jogo que a gente ia ter, né? Então não Uhum. era, mas tudo monitorado por ele, tudo comandado por ele, mas eu ficava assim com essa parte defensiva e os outros auxiliares ficavam com a parte ofensiva. Sim. E durante toda essa passagem como auxiliar técnico, qual que você acha que foi o técnico que você mais se deu bem, mais aprendeu, quem sabe, para se tornar o técnico que você é hoje? Qual, assim, você acha que foi? Então, eu trabalhei. As duas referências acabam sendo o Mano e o Tite pelo tempo de trabalho, né? Então foi Uhum. 2009 até a metade de 2010, quando o Mano vai para a seleção, e depois 2014 outra vez trabalhei com o Mano. Então foram 2 anos e meio com o Mano e mais ou menos 5 anos com o Tite. Os outros Sim. técnicos ficaram bem pouco, né? O Adilson, o Oswaldo, o Cristóvão, até eu ter a oportunidade, ficaram muito pouco. Então nas duas passagens do Tite dá quase 5 anos com 6 títulos, e nas duas passagens do Mano foram os 2 primeiros títulos meus no clube, né? Que eu participei no clube que foi o Paulista de 2009 de forma invicta e a Copa do Brasil contra o Inter, né? Que a gente acabou, o Corinthians acabou sendo campeão. Então acaba sendo minhas duas referências, um modo de pensar muito parecido, um modo de executar um pouquinho diferente. Também depende das características dos jogadores que você tem. Né? Você Uhum. pega de 2009 até a Libertadores de 12, há uma mudança muito grande, né, no elenco, poucos jogadores continuaram. Então, assim, por isso que são as duas pessoas que eu gosto de falar mais e que são as minhas referências. Não tem um que seja mais, não tem um que seja menos. Sim. Eu já fui mais Tite em 2017, 2018, fui mais Tite pelo grupo que eu tinha. Depois eu fui um pouquinho mais Mano, dentro da mesma linha com o que aconteceu em 19, entendeu? Pelas dificuldades. Então a gente aprende com todos sempre. Sim. E entre auxiliar técnico e técnico, rola discussão, às vezes, eu quero fazer isso e o técnico não quer ouvir. É difícil isso ou é normal, comum no trabalho? Não, essas discussões elas são normais. É muito importante você ter pessoas de confiança do seu lado. Então, modo de dizer, fecha cada pau na sala ali, é necessário, porque os auxiliares não podem falar só amém, né? Os Uhum. auxiliares têm que fazer abrir a cabeça do treinador, tem que vir com outras ideias, até o momento que o treinador decide. O treinador decide por alguma coisa e todo mundo já tem que comprar a ideia dele. Não pode você sair da sala, pô, ele vai fazer isso, mas eu falei aquilo. Aí já entra trairagem, já entra, né? Então é Sim. importante primeiro você ter pessoas de confiança e essa discussão tem que existir. Né? Claro que dentro de uma De uma. realidade, dentro do, não é discutir por discutir. Pô, eu acho que tem que jogar assim com esse jogador porque eu acho isso. Né? Explicar o porquê. Né? E quantas vezes ali eu mudei o que eu estava pensando para o jogo e quantas vezes o Tite mudou. Então é importante mesmo. A gente vê lá no basquete, principalmente norte-americano, né? Quando dá o tempo, junta 4, 5 com o técnico ali, né? Para ver, porque muitas vezes
um olho só, uma pessoa só não consegue ver tudo. Mas e por isso também que nos intervalos de jogo, principalmente, eu pergunto se alguém tem alguma coisa para falar. Uhum. Que muitas vezes um jogador ali de dentro te traz alguma coisa que você não conseguiu ver, né? Então é importante o técnico hoje ter a cabeça aberta aí para escutar tudo, e é claro que a decisão é dele, mas é importante escutar tudo e analisar tudo. Sim. Por isso eu acho que se chama auxiliar técnico, então, né? Porque é sempre bom ter um que fala, que ajuda, que dá opinião. Porque se for pra ficar quieto, eu acho que não ia adiantar muito, eu acho. O que eu sempre fiz na minha vida, tá? Não só em relação a futebol e tudo mais. Toda vez que chega um técnico novo, eu sempre dei um passo para trás. Isso não Uhum. é fugir da raia, não é nada disso. É eu entender qual é a cabeça do técnico e eu colocar o que eu penso dentro das ideias dele, né? Sim. Não pode ele, por exemplo, só um exemplo, não pode ele vir com uma ideia de 4 e eu começar a bater com ele num 3-5-2, Uhum. né? Então sempre afastei por perto, claro, mas deixa eu ver qual que é a linha de trabalho dele e eu procurar acrescentar dentro da linha de trabalho dele. Então é muito importante, assim, quando o auxiliar do clube, os funcionários do clube, principalmente que estão ali no campo, é importante pegar para observar os primeiros dias, as primeiras semanas do técnico, né, para não começar com conflito, que eu já vi muitos casos. Mas é que o time está acostumado a jogar assim, o auxiliar falar para o técnico, mas eu fui contratado porque eu jogo assim, né? E Uhum. começar um conflito. O auxiliar, ele tem que saber que tem o técnico e que ele é um auxiliar e tem que auxiliar, né? Então é muito importante observar, saber quem está chegando para que não comece uma briga interna e já começa com desgastes. Sim. Então, quando rolava uma troca de técnico, assim, digamos que ficava um bom tempo aprendendo sobre o técnico, como ele ia trabalhar, os jogadores que ele ia usar, porque até às vezes as lesões acabam atrapalhando muito quando chega um técnico. Até eu acho que você falou, não, eu vi, né, você falando que em 2019, quando você chegou para ser o técnico do Corinthians novamente, tinha muitas lesões que acabaram atrapalhando. É, na verdade, a questão das lesões que me atrapalhou muito foi durante a Copa América, que eu tinha a expectativa de ter um período para trabalhar ali, né? Uhum. A parada da Copa América ela foi maior do que a pré-temporada no começo do ano. Acho que nós tivemos 12 dias de pré-temporada e tivemos 22 dias na parada da Copa América. E ali, muitos jogadores machucados, né? Cleison, Everaldo, Ramiro, quem mais? Acho que o Ralf, enfim, uns 7, 8 jogadores que aí me travou na questão de trabalhar, né? Eu tinha a ideia ali de colocar Cleison e Everaldo, um de cada lado, com o Pedrinho por dentro, e os 3 estavam machucados. Queria fazer esse teste nos jogos treinos, né? Que ali era o momento para testar mesmo. Ali me prejudicou bastante. O que prejudicou muito no início do ano, apesar de ter ganho o Paulista, foi que chegaram 17 jogadores pela primeira vez, né? Sim, Então, o futebol é uma engrenagem, o futebol tem que fazer esse motor funcionar, tem que fazer esse carro andar, e isso requer tempo, né? Eu já falei em algumas lives aí que o pessoal que está assistindo deve ter escutado. Quando você pega o Guardiola, que só trabalha em grandes potências do futebol do mundo, fala que para o time ter a cara do técnico precisa de um ano de trabalho, uhum, né? E olha que ele trabalha com grandes jogadores, com uma equipe que precisa comprar aquele, vai e compra e segue o baile, né? Então, assim, mas é uma dificuldade que o Brasil vai ter por questões econômicas, e eu acho que agora, por conta dessa pandemia, vai ser pior ainda. Eu acho que a necessidade dos clubes vender jogadores vai ser maior, e esse processo de reformulação vai existir muito daqui a uns anos, ainda daqui a uns anos. sim. Até antes de voltar ao assunto do técnico, como auxiliar técnico, você ganhou dois títulos muito importantes pelo Corinthians, que foi a Libertadores e o Mundial. Qual que você acha que foi o mais importante no fato da temporada, o mais especial, o mais emocionante? Qual você acha, assim? Tipo, todo mundo sabe que o Mundial tem um peso maior, só que a Libertadores, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi um título invicto, se eu não me engano. E eu queria saber qual foi a felicidade, a comemoração nos bastidores e tudo mais. É, assim, o primeiro título no Corinthians, a gente ganha de forma invicta. Eu lembro que o Mano entra no vestiário e fala assim: você é pé quente, hein?
né? Primeira vez trabalhando com ele, ganhar um título invicto e depois uma Copa do Brasil, mano, você é pé quente, né? Então ali para mim já foi importante demais, né? Uhum. Porque não é o caso do Mano, mas tem muitas pessoas que são têm superstições, né? Sim. E muitas vezes assim ter do lado assim pessoas que já eles se sentem mais confiantes com você do lado. Eu não sei se é o caso do Mano, nunca me pareceu ser assim, mas falou isso para mim. Mas falando de todos os títulos como auxiliar, não tenho dúvidas nenhuma que foi o título da Libertadores. Título da Porque Libertadores? é o título da Libertadores, porque o torcedor corintiano pressionava muito, né, pela questão... O Corinthians tem o título de 2000, porém não tem a Libertadores, não tinha a Libertadores. Sim. Então era algo que o torcedor cobrava demais. Eu lembro que a semifinal e a final foram dias assim tensos, né? Dia que tudo estava em cima do Corinthians, dias que estavam tudo em cima do Corinthians. O jogo do Boca no Pacaembu, o dia não passava, a hora não passava, torcida em volta do CT com fogos o tempo todo. É claro que lá no Japão, que a torcida fez, tudo mais foi muito bonito também, mas o Corinthians já tinha o Mundial. Sim. Né? A Libertadores não tinha. Então, com certeza, o mais emocionante, o que mais nos deixou tenso, o que mais nós trabalhamos nesse período aí, meu como auxiliar, com certeza foi a Libertadores. Sim. E até hoje eu fiz uma publicação que o Corinthians foi o último time brasileiro a levantar a taça de campeão mundial. Como você acha que os times brasileiros podem mudar isso, ganhar a Libertadores e ganhar o Mundial? Porque até parece que vai mudar, não sei se vai mesmo mudar por causa dessa pandemia, o formato do Mundial. Você acha que os times brasileiros têm condição de bater de frente com os times europeus novamente? Não, não é fácil, viu? O Corinthians é campeão em 2012 e eu chego em janeiro de 2009, mas foi um trabalho que começou em 2008. Então o Corinthians, né, economicamente estava bem, né? Foi reforçando dentro das necessidades dos Corinthians, da necessidade que o técnico que estava queria, e foi reforçando e chegou muito cascudo, que a gente fala, né, em 2012. Então foi um trabalho de 4 anos, né, para o título, 8, 9, 10, 11, dos 5 anos. Um trabalho de 5 anos foi plantado ali para ser campeão. Então, aí que eu falo da questão da dificuldade. Talvez hoje as duas equipes mais prontas assim para bater seria Flamengo e Grêmio. Pela manutenção de elenco, pelo tempo de jogar. As outras equipes têm mudado muito o elenco, né? Umas por não estar feliz com o que passou, com o que aconteceu nos anos anteriores ou no último ano, outras pela necessidade de venda, outras por necessidade de reformulação em questão de idade, né? Que a gente sabe de times aí que teve que passar por esse processo esse ano. Então é um processo que é muito difícil, cara. Chegar lá e bater, sendo que normalmente as equipes que ganham lá na Europa, sim, a Champions lá, são equipes que se preparam há anos para isso, né? A gente vê o Liverpool aí, o último campeão, um trabalho de 3 anos e reforçando e reforçando. O ano anterior acho que foi vice, né? Acho que foi vice para ser campeão no outro ano. Foi. E não mudou muito o time, né? Então sim, isso é importante. Parte daí a questão das dificuldades que a gente pode ser para o enfrentamento desse. Sim, até porque muitas joias do Brasil, jogadores bons, assim, acabam indo muito rápido para a Europa. E o time acaba perdendo jogadores, porque antigamente o futebol brasileiro conseguia segurar os jogadores, agora está bem mais complicado. Então, entre a questão da economia, eu lembro que o Zico foi sair do Flamengo, já acho que com 27, 28 anos, o Raí também 27, 28 anos, né? Pegar o Marcelinho Carioca, que naquele período deve ter tido um monte de proposta e ficou, o Corinthians conseguiu segurar, deve ter um momento que foi embora. É a questão da nossa economia, e com isso o atleta não acaba criando uma identidade, né? O Gabriel Sim. Jesus não foi titular 1 ano do Palmeiras e foi embora. O Malcom, acompanhei no Corinthians 6 meses titular, quando o Emerson sai, ele já foi embora. Michael 1 ano, Arana 1 ano, então é difícil. Se você consegue, se financeiramente você está equilibrado e consegue segurar um grupo desse, com certeza você vai ficando muito forte para os próximos anos, né? Mas é algo que Sim. não é fácil, porque é a vontade do atleta, é a vontade da família, é a necessidade do clube para que isso aconteça. Sim. Carrilli, durante a nossa live aqui,
tem muito torcedor do Corinthians agradecendo pelo que você fez. Em 2017, você iniciou o seu primeiro trabalho como treinador oficial do Corinthians. Você imaginava no seu primeiro ano ganhar um Brasileirão e um Campeonato Paulista? Antes de responder, você falou aí que tinha alguém de Tubarão, né? Você é catarinense? Eu sou Tubarão. Sou de Ah, você é de Tubarão. Tubarão mesmo? Ah, legal. É, sou. Então, não, cara, não imaginava. A oportunidade só veio porque a situação do clube já não estava boa, né? Uhum. Porque time com essa potência, se está equilibrado, se está em condições, dificilmente oficializa um auxiliar para ser técnico. Nós todos sabemos que tentaram com o Rueda, tentaram outros nomes, não chegaram num acordo, né? E até o Natal eles tinham que apresentar alguém como técnico e eu fui apresentado no dia 22 de dezembro como técnico. Então é Sim. claro que não ia deixar passar essa oportunidade, não podia deixar passar, mesmo porque eu já estava olhando outros clubes para sair. Depois de 8 anos de Corinthians, eu já estava achando que estava na hora de eu assumir, né? Eu tinha que colocar em prática aquilo que eu aprendi. Quase saí em dezembro de 16 para 3 situações, 2 para ser auxiliar e uma para ser técnico, e não andou e eu acabei o Corinthians me dando a oportunidade. E assim, 16 o Corinthians, os jogadores do Corinthians eles foram muito pressionados, né? Uhum. Porque se criou uma expectativa com tudo que aconteceu em 2015 e saíram todos aqueles jogadores no começo de 16, então foi uma reformulação, jogadores chegando e tendo que dar uma resposta rápida, e na Libertadores ainda, que o Corinthians estava. Então, muitos jogadores que estavam no clube estavam desacreditados, aí chegou o Jô totalmente desacreditado, né? Então, para mim, na minha cabeça, é montar uma ideia de jogo e não imaginava ser campeão, ficar na parte de cima das tabelas, das classificações, para no outro ano estar mais encorpado, né? Sim. Mas aí, pô, o Balbuena, que foi muito criticado em 16, jogou muito em 17, fez uma dupla de zaga, a gente foi muito feliz também nos poucos jogadores que a gente contratou, né, que foi o Pablo, o Jô, e depois o Gabriel, e depois o Cleison, que chegou e que foi fundamental ali também quando o Jadson machuca. Então, assim, a gente acertou, foi muito certeiro, né? A dupla de zaga que fez Pablo e Balbuena. Sabia do potencial do Arana e do Maicon, mas não sabia se ia dar toda essa resposta no primeiro ano. Né? O Gabriel chegando num clube também, saindo do Palmeiras. O Jô desacreditado, enfim, deu tudo certo, deu liga, né? O time deu liga e começou os clássicos, começou os jogos assim. Opa, dá para chegar, né? Vamos Sim. ficar quietinho, vamos continuar trabalhando quietinho que dá para chegar. E depois o primeiro turno do Brasileiro, que Invicto. inexplicável, né, cara? 14 vitórias, 5 empates. A maior marca, assim, de um primeiro turno do Brasileiro. Quando eu falo, assim, que eu sou abençoado, cara, é que eu sou mesmo, né? As coisas que aconteceram na minha vida, assim, totalmente inesperada. Respondendo a sua pergunta, acho que falei demais, né? Não esperava Não, que ser nada. campeão. O... Pois é, ali em 2017, o seu primeiro turno foi, tipo, cara, fantástico. Pô, terminar o primeiro turno do Brasileiro invicto, no primeiro ano de trabalho. Ali, quando você terminou o primeiro turno invicto, você já começou a imaginar o título brasileiro? Sim, comecei e a gente teve uma queda muito grande no início, algo que me preocupou demais. E na verdade eu não sabia onde estava o erro, não sabia onde estavam os problemas. Depois que eu fui entender, muitos jogadores nossos começaram a ser assediados e Uhum. com isso é natural do jogador perder um pouquinho o foco, né? Então a gente ficou sabendo que a família do Arana já estava na Espanha olhando casa. O Jô teve proposta do Napoli, por tudo que o Jô passou, uma proposta do Napoli. Possibilidade do Jadson voltar para a China, Rodriguinho para a Turquia, Pablo renova, não renova, Balbuena já tendo várias situações da Europa também. Então, naturalmente, isso não é porque eles querem, né? Porque nem quer, todos são seres humanos. Né? A gente tem que entender que, principalmente os técnicos, que nós estamos lidando com seres humanos. O jogador é igual a todo mundo.
tem sentimentos, tem sonhos, né? E aparece sonho desse tamanho, é claro que mexe com a cabeça. Então ali foi, né? Os treinos estavam intensos, os treinos estavam corridos, mas a cabeça de todos não estavam assim, que é normal. Pô, a mãe mandando foto muitas vezes de um lugar, ó, filho, é aqui que estão mostrando pra gente morar. Então é natural. Quando algumas coisas se resolveram, né? Que a gente voltou todos, não só a comissão, mas os jogadores voltaram a focar, a gente deu aquele disparo outra vez e conseguiu o título, que foram as 4 vitórias seguidas, né? Palmeiras, Atlético Paranaense, Avaí, Fluminense, que é o jogo do título. Né? Mas assim, no comecinho do segundo turno me assustou sim, bastante. Sim. E tinha que ganhar o Brasileirão logo em cima do meu time, cara, Fluminense. Você é tricolor? Sou. Estamos sofrendo um pouquinho nesses últimos anos, mas é normal, eu acho. Tem alguns clubes assim de uma camisa enorme, né? Que, se Deus quiser, para o bem do futebol, né? Essas pessoas consigam se acertar aí para que volte a ter campeonatos mais disputados, né? A gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro aí ultimamente. Esperar que todas as equipes aí consigam se equilibrar. Infelizmente, acho que essa pandemia vai ser um problema maior, né? Vai trazer mais problemas ainda, mas quem sabe daqui a uns anos aí nos tornamos muito forte outra vez, fazer um campeonato bem disputado aí, tendo 8, 10 equipes mesmo brigando pelo título. Sim. Ô, Carrilho, eu vou até ver uma pergunta aqui do pessoal que eu tô vendo. Chegando toda hora pergunta aqui, eu vou selecionar uma aqui para ver uma boa aqui para você responder. Eu tô vendo muita gente aqui. Deixa eu escolher uma aqui. Essa pergunta eu achei interessante, do Guilherme Tossi. O que o Jô tinha que o Bocelli não tinha dentro do seu modelo de jogo taticamente? Pô, 2 características diferentes. O Bozelli é um pivô nato, né? Um cara que finaliza demais. Então, quando eu peço a contratação do Bozelli para o Andrés, para o Corinthians, eu imaginava que iam chegar jogadores de profundidade. A gente tinha nomes ali para que desse jogadas de fundo, para essa bola chegar mais para o Bozelli. Infelizmente, o clube não conseguiu. E o Jô é uma característica mais de movimentação, de velocidade. O Jô do nosso time, do time do Corinthians, era o único que te dava profundidade, né? Porque jogava Jadson, Rodriguinho e Romero, que não são jogadores de receber bola na frente. Então, o Jô era esse cara. Eu lembro até de um gol contra o Flamengo na Arena, que o Balbuena rouba a bola e lança, ele dispara do meio de campo e vai fazer o gol. Então, essa é a maior diferença dos dois. O Jô é de movimentação, é de sair da área e depois infiltrar. O Bozelli sai, tem armação, mas já não tem uma chegada tão forte, né? Então, essas são as 2 grandes diferenças. E repetindo, eu que pedi a contratação do Bozelli, mas infelizmente não chegaram jogadores para que potencializasse não só ele, como o Gustavo, como o Wagner Love depois, né? Jogadores de área assim precisa de jogadores que dê profundidade, né? Infelizmente o Corinthians não tinha. Sim. Tem muita gente aqui dizendo, volta pro Timão. Você pretende voltar um dia pro Corinthians? Pretendo, sim. Quem sabe ali na frente. Acho que agora é momento de dar uma volta, né? Um momento de aprender. Hoje eu estou no Etihad lá com um contrato até o ano que vem, mas já sinalizaram a possibilidade de eu renovar por mais 2, né? Por esses 3 meses juntos aí já sinalizaram, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Então estou muito feliz lá. O Etihad é uma equipe grande, é a maior equipe em relação à torcida lá da Arábia Saudita. Se o time está bem, não dá menos do que 30 mil torcedores no estádio, né? Uma torcida que vai, que empurra. Então é muito parecido, mas em cima da sua pergunta, é muito importante agora eu dar uma volta, aprender muito. Eu estou num processo de aprendizado muito grande ainda, né? E espero sim, quem sabe um dia voltar e voltar com o Corinthians numa situação melhor, né? Não só o Corinthians, mas de um modo geral o futebol brasileiro. Sim. Ô Carrilho, você ganhou 3 títulos paulistas seguidos, algo que não acontecia há muito tempo no Campeonato Paulista. Acho que fazia 50, 60 anos, acho, alguma coisa assim, não tenho certeza. Qual dos 3 você acha que foi o mais especial e o mais importante? Muitas pessoas dizem que o de 2018 em cima do Palmeiras é o mais importante, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Se eu não me engano, são mais de 60 anos que isso não acontecia, né? Hum. E o Campeonato Paulista ele é um campeonato muito difícil. A Federação Paulista ali, através do presidente Reinaldo, do Mauro Silva, que estão fazendo um trabalho excelente aqui, dão um respaldo muito grande para as equipes do interior. Então as equipes se preparam bem, é um campeonato muito difícil de se jogar. E em relação aos três mais importantes, cara, cada um tem uma história, né? O primeiro título, para mim, é o mais importante porque marcou de vez o nome, né? Então, por ser campeão paulista e com toda aquela história de contraponte que fazia todo aquele tempo lá de 77, né, 40 anos, né? Que aconteceu, o Corinthians ganhou da fila dos 23 anos. Então, foi o mais, para mim, assim, profissionalmente, foi o mais importante. O de 2018 é o que o torcedor não esquece, né? Então, dos 4 títulos meu como técnico, o torcedor fala da decisão contra o Palmeiras, não fala nem do brasileiro. Vou ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras, né? Essa é a manifestação do torcedor corintiano. E é claro que o mais trabalhoso e que eu não imaginava de jeito nenhum, em nenhum momento da competição, foi o 19. Foi o ano que a gente mais trabalhou, mais teve dificuldades por conta disso, né? Dessa mudança tão grande, chegando a 17 jogadores trabalhando comigo pela primeira vez, mas que assim foi gratificante pelo tanto que a gente trabalhou mesmo na dificuldade, né, conquistar o título. Então são 3 momentos assim importantíssimos, 3 momentos diferentes, mas é claro que para mim o mais importante é o primeiro. Sim, até porque era o primeiro ano no Corinthians e tudo mais, né? Sim, eu sou daquela época ainda, sou nascido em 73 e o Corinthians principalmente não levava, não sei se é bem essa palavra, não levava tão a sério o brasileiro. Ganhar o estadual antigamente era tudo assim para os times de São Paulo. Então o que eu escuto é que não tinha muita ambição lá atrás em relação ao brasileiro, né? Então você ser campeão ali de um torneio tão importante no meu primeiro ano, com toda aquela desconfiança, claro que o nome entrou de vez, né, para a história. Sim. Eu tava vendo aqui, muitas perguntas aqui estão em árabe, cara. Daí eu não Fala! consigo entender. Não, fala, cara, desenrola, é fácil. Lê ali. Eu tô Ah, é vendo. muito difícil, não dá. Daí, Primeiramente, eu sei que a pessoa não deve estar entendendo nada, né? Mas eu sei que as pessoas depois buscam. Quero agradecer assim, o carinho, né? Que a gente, não só eu, como minha comissão, está tendo lá dos sauditas, do dia a dia, do trabalho que está sendo legal, dos jogadores, está sendo uma interação assim muito legal de todo mundo. Assim, eu acredito que assim a gente pode fazer um grande trabalho lá também. Tá? Um beijão para todos aí da Arábia Saudita. Carrilho, tem uma pergunta do Alex aqui, que eu acho que ele tá querendo fazer faz tempo, que ele mandou 2 vezes aqui. Eu vou botar aqui pra botar. E a dispensa do Ralph, ele faz essa pergunta para ele. Que o Ralph foi dispensado e muita gente criticou, né? Quando você tira um ídolo de um clube, é claro que vai ser bombardeado, né? Sim. Eu sou muito suspeito para falar do Ralph. Eu sei que a minha palavra teve um peso ali atrás, porque eu tinha trabalhado com o Ralph já no Barueri, e o Ralph tinha feito um ótimo brasileiro em 2009 pelo Barueri, né? E ali o Mano veio perguntar, pô, Mano, tem o jeito do Corinthians, né? Claro que eu não imaginava que ia ser todo esse sucesso que foi. Um cara que acho que tem mais de 450 jogos, 6 títulos, eu acho, com a camisa do Corinthians. Claro que isso é um bombardeio, né? E faz parte. Por tudo aquilo Sim. que o Ralph conquistou de respeito em relação à torcida, aos torcedores, né? Não participei do planejamento. Travada né? aí. Oi? Voltou. Tinha dado uma travada ali, mas foi bem rapidinho. Então, assim, a gente não participou do planejamento, das ideias. Tem um jogador dentro do Corinthians que também é muito parecido, que é o caso do Gabriel, aquele cãozinho de guarda ali na frente da zaga, que em 2017 jogou demais, 2018 também. Né? Então é difícil comentar assim sobre o porquê da saída, né? Então mas assim, um grande amigo meu e um cara que fez história no Corinthians e com certeza está marcado dentro do Corinthians. Sim, eu tô selecionando outra pergunta aqui, que eu tinha visto, mas tem tanta pergunta que eu já até me perdi, mas eu achei interessante você responder essa daqui, porque eu até tinha visto
Ah, achei aqui, ó. Pergunta do Altguise. Carrilli, chegasse a receber proposta da Europa? Eu tinha visto que você tinha recebido uma do Bordeaux da França e não pôde ir. Eu queria que você explicasse, porque eu vi que tem bastante dificuldade os treinadores brasileiros de chegar na Europa para ser treinador. Como é que é para ser um treinador da Europa? Na verdade, não chegou a ser uma proposta, mas chegou a ser uma sondagem. Mas logo que iniciou essa sondagem, a gente cortou, porque as nossas licenças aqui de técnico no Brasil ainda não são aceitas na Europa. Para deixar isso bem claro, hoje a gente tem que ser 5 anos técnico de equipes da primeira divisão para poder entrar na Europa. Eu sei que a Sim. Conmebol, a CBF tem trabalhado muito para que isso abra, né? Então foi uma sondagem, mas eu não sei se ia chegar numa proposta porque a gente não deixou andar e por a gente não poder trabalhar lá. Através do senhor Oswaldo e do Maurício, esses cursos aqui no Brasil estão ótimos hoje. Hoje eu sou um dos palestrantes da licença A, eu já tenho a licença Pro, eu já terminei todos os cursos, né? Então, Uhum. tá muito legal e com certeza daqui um pouquinho esse mercado também vai estar aberto para que a gente possa lá e mostrar nosso valor. Mas hoje, repetindo, você tem que ser 5 anos técnico da primeira divisão para poder trabalhar na Europa. Sim. Mas quando você foi para a Arábia Saudita, isso já é diferente? Então, na Arábia Saudita é mais fácil de chegar Não, ou é mais complicado, assim? as nossas licenças só não são aceitas ainda de uma forma aberta na Europa. No Uhum. restante do mundo, sim, né? Europa, desculpa, Ásia, Oriente Médio, Sul-Americano, Estados Unidos, enfim, são aceitas, mas só na Europa. E eu acho que não está errado, tá? Que a gente está Uhum. ainda muito atrasado em relação ao que a Europa fez, né? O que a Argentina já fez também. Tem muitos técnicos da Argentina que trabalham lá fora porque já são reconhecidos, já fazem esse curso há muito tempo. Né? Então é algo que é normal, mas repetindo a resposta, é só a Europa mesmo que a gente tem esse problema. Sim. E o Carlos, deixa eu tirar essa pergunta aqui para poder fazer a minha. Como você foi pro Árabe já duas vezes? A primeira vez foi para comandar o Al-Reda e a segunda foi o Al-Tihad. Se eu estiver falando errado, tudo bem, porque é meio complicado falar esses nomes. Mas eu queria que você explicasse a principal diferença do futebol árabe para o futebol brasileiro. O primeiro clube foi Al-Werda, né? O time Ah, mais Al-Reda. antigo da Arábia Saudita, da Sim, cidade de Meca. Um time que a gente foi contratado para estruturar todo o clube, era um início de um trabalho, reestruturar tudo lá. Foi um trabalho muito legal. Quando eu saio do clube, o time estava em quarto lugar, na frente de dois grandes lá, né? Então, e depois, agora, estou no Ittihad, Al Ittihad, que é o mesmo time que fez o jogo do Mundial contra o São Paulo, onde o Tcheco é ídolo, muitos brasileiros passaram. Os dois times hoje estão na mesma cidade, que é Jeddah. 5 milhões de habitantes tem essa cidade, muito bom no Mar Vermelho, uma cidade muito boa para se viver. E a grande diferença, eu realmente não senti muito, porque desde 2018 você pode jogar 7 estrangeiros, né? Então, antes eram só 3. Então, era muito difícil. A busca hoje do governo saudita, e por isso abrir para 7 estrangeiros, para que esses sauditas possam ser mais profissionais, mais atletas, né? sim, Não são de treinar muito. Hoje não, hoje já mudou bastante, mas antigamente não gostavam de treinar muito, se alimentavam mal demais, né? E a gente tem que respeitar a religião, os horários deles lá, principalmente o Ramadã. Agora a gente está num período de Ramadã lá na Arábia Saudita. Então a ideia de trazer 7 estrangeiros, né, não é só ser bons jogadores. E esses estrangeiros também fossem bons profissionais para que possam ser exemplos para os sauditas, né? Deles treinar mais, eles não gostam muito de academia, esses problemas aí. Então, o jogador, a característica do povo saudita já é de ser pequeno, assim, né? Modo de dizer, mirrado, assim. Então, a necessidade de treinar passa a ser maior. Então, essa está sendo a busca, né? Mas são jogadores com uma qualidade técnica muito boa, que sim. precisa ter um pouquinho mais de objetivo, né? Saber onde você tem que atacar e saber onde você tem que marcar. E isso é claro que é um processo de trabalho, mas está um campeonato muito bom para jogar,
né? O primeiro ganhar do último vai ter que correr, porque além de qualidade tem muita força, porque está perto da África. Então vai muito africano para lá, né? Sim. Africanos que jogaram Copa do Mundo, bons jogadores. Então tá um campeonato muito gostoso de jogar. E foi difícil para você se adaptar aí à língua, à cultura? Eu ouvi dizer que às vezes nos treinos atrapalhavam, porque tinha que ficar, acho que 20, 15 minutos por causa do Ramadã, eu acho. Eu queria que você falasse se foi difícil se adaptar à Arábia. Não, não foi difícil e vou falar o porquê. Quando surgiu o assunto que eu poderia ir para o Hilal, que é aquele time que da primeira vez que foi falado e que nunca chegou proposta nenhuma, hoje está muito fácil de você buscar tudo na internet, né? Então, quando eu cheguei na Arábia, eu já sabia de tudo, né? Não foi nenhuma surpresa para mim. Então, hoje, o jogador que sai do Brasil e que vai para algum lugar, não me adaptei porque eu não conhecia. Não, é porque não quis saber como que é. Então, já fui para lá sabendo. Hoje, não se para mais por 20 minutos. Né? Quando toca lá o sino, a música lá no país para rezar, nós paramos só por 1 minuto por respeito e os trabalhos voltam. A Arábia Saudita está abrindo demais, né? Está abrindo demais, está vendo a necessidade de abrir para o mundo. Claro que não vai ser Sim. como o Brasil, por exemplo, mas hoje é normal ver mulheres sem a roupa tradicional delas, né? Já vestindo normal. Há 6 meses foi aberto isso para as mulheres dirigindo em estádio, coisa que 3, 4 anos atrás isso não existia de jeito nenhum. Então está se abrindo, um país que você encontra de tudo. Tem 2 churrascarias na minha cidade, onde brasileiros comandando essas churrascarias. Só na minha cidade tem cerca de 800 brasileiros, né, trabalhando lá. Então, não tive dificuldade não, cara. Em relação ao tradutor, mais uma vez foi abençoado de trabalhar com 2 caras assim. Um é o Amer, que continua no Aluerda, mora em Brasília aqui, o pai é saudita. Me ajudou demais, já muito experiente. E agora eu tô com o Ayman, que é um egípcio que trabalhou na Embaixada do Brasil no Egito, morou em Jundiaí, fala português melhor do que nós, né? Já está há 10 anos como tradutor. O último trabalho dele foi na seleção dos Emirados Árabes, um parceiro, falo com ele todo dia ele me mandando informações. Ele deve estar assistindo aí, porque ele que vai intermediar, né, a videoconferência com o meu presidente lá, né, ele sempre sabe mais do que eu, porque ele escuta do presidente e escuta de mim, né? Eu falo que se ele estiver mentindo, eu ficar sabendo, eu mato ele. Ô, Carrilho, agora eu até queria te perguntar. Um tempo atrás eu fiz uma live com o Roger Guerreiro, que ele era da Polônia. E uma vez o tradutor dele, ele não atendeu ele era brasileiro e não sabia falar ainda a língua polaca. E ele teve que imitar uma galinha no restaurante para poder pedir um frango. Eu queria que você me falasse se já aconteceu algo parecido assim contigo no árabe, de você ligar pro tradutor ou alguma coisa e você não entender e ter que fazer alguma coisa para eles entenderem. Eu queria que você nos falasse assim. Rapaz, não chegou a isso ainda, cara, porque os dois falam tão bem português. O Amer, a mãe dele mora em Brasília aqui, fala perfeitamente, sabe, cara? Então, dificilmente, o que você falou? Pô, sabe, desenrola o Ayman, esse que tá comigo ainda, falar um pouquinho dele. O cara fala português perfeito, francês, espanhol, inglês e árabe. E agora diz que vai aprender o chinês, né? Então, uma facilidade para aprender. Não tive, cara, não tive nenhum. Não me lembro de ter, não tive, senão fica marcado esses momentos, né? Não tive por estar trabalhando com pessoas experientes, que já há mais de 10 anos como tradutores, né? E principalmente por falar muito bem a língua. Sim. Ô, Carrilho, nós estamos chegando nos últimos 9, 8 minutos. Vou fazer só mais uma pergunta assim. Qual que você acha que foi a resenha mais engraçada que você já teve, o jogador mais engraçado que você já treinou, assim, que você chegava no vestiário, estava sempre alegre, contando piada, fazendo todo mundo rir. Queria que você nos falasse uma história engraçada assim. Tem muitas, hein, cara? Caramba! Primeiro eu vou falar das pessoas assim que alegres, cara. As pessoas assim que mexia com todo mundo, que conseguia deixar um ambiente maravilhoso através de brincadeiras. Fábio Santos, lateral esquerdo, que hoje está no Atlético Mineiro. Uma Sim. figura,
inteligente demais para responder, pensa rápido, muito engraçado. Jadson, muito engraçado, também muito inteligente, já chega agitando o vestiário, já chega brincando com todo mundo, mexendo com todo mundo, e aquele tipo daquele cara que se você ficar bravo é pior, aí que ele enche mais teu saco ainda, né? Muito inteligente. Eu vou contar uma que o Fábio Santos já contou algumas vezes, né? O que vem na cabeça agora. Sim. O Romarinho que está comigo hoje lá no Etihad, a gente trabalha junto. Uhum. O Romarinho parece que ele é voado, né? O jeito dele, mas só que ele está prestando atenção em tudo, impressionante, né? Muito inteligente, né? O jeito dele. E o Corinthians teve um jogo em 2014 contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, e esse jogo foi lá na Arena Pantanal. E o Bragantino ganha esse jogo, né? Então o Corinthians trouxe uma pressão para virar esse placar em casa e tinha que ganhar, acho que de 2-0, se eu não me engano, tinha perdido lá de 3-1, mas fez o gol fora, tinha que ganhar de 2-0, classificava e ganhou de 2-0. Aí aquele jogo tenso para todo mundo, né? O Mano faz a preleção, tal. O Fábio Santos diz que quando entra em campo, um jogo que tinha que estar todo mundo concentrado, o Romário foi perguntar para o Fábio Santos que lado que ele tinha que jogar. Ele não sabia que lado que ele tinha que jogar. Não. O Romário fala que é mentira. E pode ser mesmo, porque o Fábio Santos é engraçado. O Fábio Santos era de inventar essas conversas, esses assuntos, né? Mas você acha, um jogo tão importante quanto esse jogador entrar dentro de campo, que o Romarinho tinha facilidade de jogar tanto pelos lados como por dentro. Diz que ele foi perguntar pro Fábio Santos que lado que ele ia jogar. Pô, isso é demais, né, cara? Um jogo tão importante. Pô, e você soube durante o intervalo ou depois do jogo? Ou foi mais depois ainda, mais além? Eu fiquei sabendo bem depois, que isso é uma conversa mais dos jogadores, né? Mas depois o Fábio Santos tornou público numa coletiva, num programa, numa entrevista exclusiva que ele fez durante o CT lá, ele contou essa história aí que a gente ficou sabendo. E também tem uma outra história de um amigo meu, né? Que eu contei esses dias, e essa eu faço questão de contar rapidinho. Um amigo meu apareceu nos Juniores do Sertãozinho, não sei se você ouviu isso, com um tênis novinho, e a gente não ganhava nada, isso com 17 anos. Né? Ouvi. Essa pra mim é a maior de todas, né? E ele chega no Sertãozinho, a gente ganhava tipo R$500 no dinheiro de hoje, e o tênis valia 900, 800. Sim. Tênis da Puma. Aí tal, ele ficou enrolando, ele falou que aquele tênis lá, ele foi até um acidente, viu que o cara, infelizmente, tinha falecido, ele olhou no pé do cara, viu que era mais ou menos o número dele, arrancou o tênis do cara e levou embora, né, cara? Umas histórias assim, isso é verdade, né? Essa aí eu vi você contando na live do Fernando Fontana. Cara, quando eu vi essa daí, mas eu pensei, eu tenho medo de morto, que eu não ia nem chegar perto, não ia nem arriscar, eu ia pensar, eu vou usar esse tênis, vai me dar um azar. Eu ia pensar na hora, mas eu não ia arriscar. Não. Mas o pior é que você não sabe, uma manchinha de sangue tinha nele, que ele era branco. Ele esfregou tanto, essa manchinha não saiu, cara. Seguiu ele por um bom tempo. E hoje é o Fabiano, que é um irmãozão meu, né, trabalha no Inter de Porto Alegre. Ele fala que hoje ele não faria isso, né? Mas na época, moleque, morava no meio do mato, foi lá, arrancou o tênis do cara, pôs no pé e foi embora. Como é que pode, né? Meu Deus, a coragem, né? A coragem também. Se eu via morto naquela época, eu ia ao contrário, né? Não ia lá. Né? Sim. Ô, Carrilho, eu tava chegando no fim, é que eu sempre tenho problemas com o tempo. Eu nunca sei quando tá chegando no fim ou não, eu tenho que ficar marcando. Mas é que eu tenho 2 primos e até 2 amigos que são muito corintianos. Que eu queria que você mandasse um abraço para eles. É o Rafael Menegais, o Bruno Menegais. Esses 2 são meus primos. E 2 amigos meus, que é o Brad e o Luiz. Queria que você mandasse um abraço para eles ali, que são bem corintianos. Bruno Menegais. E Rafa Menegais. E Rafael Benegais, é isso? Menegais, com M. Menegais. Um abração para vocês aí. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe vocês aí, a família toda. E os amigos, Brad e Luiz. Brad e Luiz, todos de Tubarão? Todos de Tubarão. Não, na real, os 2 ali são de Laguna. Os meus 2 primos são daqui de Tubarão.
Aqui é tudo Tá? pequeno, é tudo perto um do outro. Um grande Até, abração para vocês aí. Muito obrigado pelo carinho. Um beijão pro pessoal de Tubarão aí. sim, até aqui em Santa Catarina tem a torcida, eu acho que é no sul, na real, que é a Fiel Sul. E quando eu soube da live, quando eles souberam da live, eles ajudaram muito na divulgação e pediram também para eu pedir um abraço. Daí eu pensei, não custa nada, os caras estão ajudando a divulgar. Dei um abraço para a Fiel Sul também. Pô, Fiel Sul, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, né, desses 10 anos, quase 11 anos que eu fiquei dentro do clube lá, né? Participar de tudo isso ali, 12 títulos na verdade. Então, muito obrigado. Um beijão para todos vocês aí também. Sim, eu. Tem uma aqui do Rosa que eu vou ter que falar, Vinícius Rosa. Ele falou para você vir treinar o Tubarão aqui. Nós temos um time aqui, o Tubarão tá na Série D do Brasileirão. Um dia você podia vir treinar aqui para ver se chega na Série A. Tubarão tem praia não, né? Não, tem Laguna, mas daí vai pra Laguna ali, tem a praiazinha bem boa. Ele não quer me visitar para ir para uma praia, na época do calor, no verão, né? Quem sabe um dia ir conhecer Tubarão aí. Tubarão. Eu Muitos queria. amigos, muitos amigos meus jogaram aí. Sério? Quem que é o Aqui? técnico aí hoje, você sabe? Não me lembro. O último que eu soube era o Vaguinho Dias. Depois eu meio que parei de dar uma acompanhada, eu voltei a acompanhar o Fluminense mais vezes, daí meio que parei um pouco. Tem um amigão meu trabalhando aí, um irmãozão meu, Sério? que é o Renato, treinador de goleiro, trabalhou comigo no Barueri, trabalhou na base do Corinthians. Ele tá trabalhando no Tubarão hoje. Sim. Mandaram aqui, ó, que o técnico é o Pingo. Não sei se você conhece. Pingo foi, acho que é o que foi volante do Botafogo do Rio, jogou em vários times, tem feito bons trabalhos aí em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Se for o Pingo mesmo que foi atleta, né, que foi volante. Sim. Ô Carrilho, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu juro que eu fiquei até surpreso quando você aceitou, porque, pô, o Carrilho, cara, quando eu falei pros outros que o Carrilho aceitou, todo mundo ficou tipo, nossa, como que você conseguiu uma live com o Carrilho? O cara, assim, tão sensacional, muita gente te considera ídolo do Corinthians. Então eu queria te agradecer pelo carinho, pela atenção que você me deu ali no Instagram, por ter seguido a página, aceitado o convite. Achei muito especial, tenho certeza que foi muito importante para mim. E até acho que até importante para ti, foi um papo muito legal, muito bacana. Até você falou ali, um dia, se der para visitar Tubarão no verão, vem para um churrasco aqui em casa, a gente faz um churrasco e vamos para a Meu, praia daí. eu que agradeço. Eu tenho feito muitas lives assim, com pessoas que não são repórteres, que não são do meio. Você não sabe o Sim. quanto que eu gosto disso, o quanto que eu gosto disso. Por esses dias aí eu tenho todos os dias. Tenho uma manhã, tenho sexta, tenho sábado com um goleiro que jogou no seu time no Fluminense, que é o Ricardo Berna. Vou fazer uma com ele Fiz com ele segunda-feira. também nesses dias. Você fez com ele? Pô, uma Fiz. pessoa. Conheço muito pouco ele, mas todo mundo fala muito bem dele. Eu vou ter uma com ele segunda-feira. Semana que vem acho que eu tenho mais duas. Você não sabe quanto que eu gosto, cara, né, de entender essas pessoas que são apaixonadas pelo futebol, né? Que são torcedores, que também trabalham de uma certa forma no futebol. O quanto que a gente cresce também, cara. Eu que Sim. agradeço, tá? Sim, eu agradeço muito, espero que você continue acompanhando a página. Quem sabe mais para frente marcar mais umas lives, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito na sua carreira. Você é um belo treinador. Muito obrigado pelo carinho e a gente marca assim. Vamos conversando ali. De vez em quando eu demoro para responder, mas uma hora eu vou responder lá, tá? Sim, entendo, Beleza? entendo. Valeu. Fica com Deus aí, vocês todos, cara. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Então essa foi a live com o Fábio Carrilli. Queria avisar que amanhã às 8 horas da noite vai ter uma com o Somália, ex-jogador do Fluminense. Espero que dê muito certo ali. E é isso, então. Obrigado por todo mundo que participou e até amanhã.